Olá, bem-vindo de volta, vocês interessados em saber o que nos aguarda no futuro sombrio da humanidade, no milênio de 40.000, e hoje eu decidi indagar, não é indagar, né? Indagar seria perguntar, mas discursar, falar sobre um assunto interessante de um comentário passado que você olhe essa imagem, o que te chama a atenção? Existem armaduras de energia, armas gigantes. Sim, mas algo central na imagem. Observe que um soldado futurístico, um super-humano, carregando uma armadura tecnológica e com uma arma gigantesca, ainda possui na mão direita, na mão principal, uma espada. E observe a criatura que eles estão enfrentando. Eles também possuem bioarmas, armas modificadas capazes de atirar a longa distância, mas a criatura possui imensas garras e dentes, capazes, pela imagem dá para perceber que é um negócio mortal, de destroçar a vítima. Então, mesmo no futuro, 40.000 anos no futuro, ainda estamos usando armas de mano a mano. E aí vem a pergunta que não quer calar: por que razão existe luta no melee, no mano a mano, no milênio de 40.000? Não faz sentido. Se tu consegue atirar plasma, por que tu tem que dar uma porrada na cara do teu inimigo? Muitas pessoas às vezes ficam meio que desinteressadas no universo do 40.000 quando observam armas de mano a mano do meio de uma briga tipo de sci-fi e não entendem o sentido e o porquê disso aí. Então hoje eu vim desmistificar esse assunto e explicar pra você porque sim, temos que dar porrada na cara de alienígenas, mesmo no futuro, com armas altamente avançadas. Primeiro, e obviamente, pelo fato de que é legal, a questão estética e tipo divertida de cortar alienígenas no meio nunca vai ficar chato, tipo, isso é muito massa. Então, tem a questão legal, isso é um dos fatores que faz criar o 40.000, tipo, que quando eles criaram o universo, eles pensaram que vamos pensar em algo massa, que tal um super soldado gigante com uma armadura enorme, usando uma espada? É interessante, mas e se essa espada também fosse uma motosserra? Aí sim, aí vi vantagem, aí é muito, muito massa. E assim, inicialmente quando foi criado simplesmente pelo fator que era muito, muito divertido, e depois foi criando histórias e modificando a tecnologia, e a lore do 40.000 se desenvolveu muito, 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 e hoje nós temos razões concretas de porquê que existem essas armas mano a mano, apesar dos avanços tecnológicos da humanidade no futuro. Não só da humanidade, nós temos alienígenas que conseguiram escravizar malditas entidades com um poder praticamente divino, que eram vampiros de estrelas. Então essas criaturas foram, no caso os Necron, conseguiram usar os Catan, uma entidade absurdamente incrível, e ainda assim eles também têm armas de mano a mano. Nós temos os Tau, e mesmo um guerreiro de fogo Tau, com armadura avançada, sensores de longa distância e um rifle, utiliza sempre consigo uma faca. Ele vai ter sempre aquela faca, vai servir pra nada na mão de um Tau, né? Porque tipo, uma faca na mão do Tau e papel é a mesma coisa, mas ele tem a faca ali. Nós temos os Orcs, que apesar de fazer armas gigantes, eles adoram mesmo, é um pedaço de metal afiado com como é que se fala? Num grande porrete, né? Tu simplesmente junta os dois. O que eu queria dizer era cabo. Meu Deus, a palavra me fugiu mal aí.
É que, tipo, quando eu penso em orc, eu penso como um orc, e as palavras vão embora da minha cabeça pra ficar no QI da criatura. Mais um cabo e um pedaço de metal levemente afiado na ponta, porque tu também não quer perder o impacto. Então, Big Choppa é uma coisa que um orc vai achar uma arma fenomenal, e muitas vezes ele vai preferir usar a arma no mano a mano do que atirar a longa distância. Então, todas as facções do 40.000 tem alguma utilidade, algum porquê usar armas de mano a mano. Então tá, fator legal, já entendi, realmente existe o fator legal, mas agora me explica por que no futuro precisamos dessas armas. Em geral, nós temos vários fatores e a gente vai trabalhar agora com cada um deles. O primeiro é o fator psicológico. Como assim? Assim, tu morrer levando um tiro é triste, chato tal, mas é morrer levando um tiro. Agora, vindo uma criatura demoníaca correndo na tua direção com uma espada flamejante, meio que dá um certo medo de, além de morrer, a tua alma vai queimar pra sempre no imaterial. Então tem algumas coisas assim, tipo, tem o fator medo. Um Astarte, um super-humano, tem uns 2,5 metros de puro músculo e armadura tipo de energia que amplifica a velocidade, a força e deixa ele praticamente invulnerável aos tiros de armas pequenas. E essa criatura, né, esse ser humano melhorado, vindo correndo na tua direção a uns 90 por hora, pulando tipo sobre uma trincheira como se fosse um buraquinho no chão, vindo na tua direção sem parar, com uma espada motosserra fazendo um barulhão, também dá um certo medo. E esse fator psicológico não pode ser subestimado. Nos livros da Heresia do Horus, eles até chegam a discutir um pouco esse fator no ser humano, e eles chamam de Superhuman Dread. Seria terror super-humano. O que isso quer dizer? Que quando tu tem uma unidade de humanos normais lutando contra os Astarte, as unidades lutavam bem inferior à sua capacidade, porque se, digamos, os humanos ali equipados com uma arma pesada, uma arma fixa pesada no caso, ou tipo, simplesmente se eles focassem o tiro e atirassem um por um, eles até poderiam derrubar um Astarte. Mas quando tu vê um regimento desses monstros correndo na tua direção, meio que pânico vai crescer e o ser humano vai ter aquele instinto Skaven de sobreviver. E tipo, esse instinto de sobreviver contra um Astarte, tu vai ter que correr mais rápido do que um carro a 90 por hora pra conseguir fugir desse cara. Mas na hora tu não pensa nisso, só quer salvar a tua pele. E o pessoal que antes era altamente treinado erra tiro, não foca os tiros em uma pessoa só. Eles ficam completamente descoordenados, eles não usam os explosivos coordenadamente, eles não respondem às ordens. E isso facilitava muito o impacto e o choque de um ataque direto dos Astarte. Então esse fator psicológico é algo que tem que ser considerado na equação. Além do fator psicológico, nós também temos o fator utilidade. Como assim? Todos os exércitos modernos, hoje em dia, aqui na Terra, né? Não sei, em outros planetas, eu falo pelos humanos. Aqui na Terra, a gente ainda usa facas e armas de mano a mano, uma pá, por exemplo, como um kit básico para qualquer soldado em campanha. Por quê? Porque hoje, com tanques de guerra, drones, artilharia, mísseis, a gente ainda usa pás e facas. Muito simples. Tu tá numa floresta e tu tem que abrir um caminho no mato. O que tu vai fazer? Tu vai chamar um míssil e artilharia para destruir a floresta? Não, tu vai cortar com a tua faca. Tem arame farpado inimigo, tu vai ter que usar um bolt cutter, que seria um cortador de corrente, para cortar o arame farpado, ou um alicate grande, por exemplo, resolveria o problema também. Tu tem que cavar uma trincheira. Beleza, vamos pedir para artilharia atirar aqui, abrir um buraco no chão? Não, tu vai pegar a tua pá e cavar. Então, existe o fator utilidade e, querendo ou não,
tem várias coisas que a gente não costuma botar, tipo, eles não falam nos livros e nas coisas do 40 mil, porque são as coisas do dia a dia dos soldados ali, e fica meio que implícito que elas têm utilidade, sem explicar ao certo que o cara tá cortando uma árvore ou cavando um buraco, apesar da Deathcore of Krieg realmente gostar de cavar buraco e a pá, tipo, é a máscara de gás e a pá no coração do soldado de Krieg. Mas em geral, tu tem essas armas do mano a mano também como ferramentas, e isso é muito importante. Em qualquer campo de batalha, pode servir pode salvar a tua vida, não só para lutar contra o inimigo, mas também para facilitar a tua vida em outros pontos. Um soldado da guarda recebe ali uma ração de alga dura, que é uma pedra. Ele pode tentar usar a faca para cortar, mas é mais fácil a ração cortar a faca dele. Mas daria para fazer. E alguns regimentos, por exemplo, da guarda imperial, têm armas que representam a sua cultura e a sua história. Como assim? Por exemplo, nós temos ali em Catachan, o pessoal usa mais, a faca deles é praticamente uma espada, é um machete assim para cortar a floresta, e também é para melhorar um cara com um braço gigantesco batendo uma dessa aí na cabeça de um mata, óbvio, mas além de ser uma excelente ferramenta, geralmente elas são feitas pela própria pessoa. É meio que um rito de passagem de uma pessoa de Catachan para virar um adulto, fazer e ter a sua própria faca. Então tem esse fator também, que é um fator mais de tradição e um fator mais de cultura. Um exemplo também, os Tau, as facas deles eram da época que eles eram de tribos de caçadores, e as facas representam meio que uma união daquele regimento. Os Tau fazem um pequeno juramento ali com as facas, e eles meio que juram naquilo ali, tipo, ficar junto e lutar um do lado do outro. E essa questão de tradição dos guerreiros de fogo vem desde a época que os Taus eram caçadores e coletores. Então isso vem da idade da pedra deles, basicamente, que foi o que, há 1000 anos atrás. E assim, eles mantêm viva essa tradição, e isso vai ficar com eles para sempre. É uma questão de honra e do código do guerreiro deles. Eles não vão soltar isso aí nunca. Nós temos também, além de tradições, outras funções para as lâminas, como por exemplo, representar oficiais. Você tá num campo de batalha, é explosões, é fumaça, é barulho, tu não enxerga nada, e como é que tu vai saber quem é o teu comandante ou quem obedecer? De repente, no meio daquela escuridão ali, tiro pra tudo quanto é lado, tu vê o brilho de uma espada de energia ou o barulho de uma espada motosserra, e tu vê um comissário levantando e dando a ordem para fixar a baioneta e avançar. E aí o seu coração se enche de amor e fervor pelo Deus Imperador. Você engata a baioneta e sai correndo na direção do inimigo, sabendo que você está fazendo o seu papel pela humanidade. Então, as armas mano a mano geralmente também são reservadas para oficiais. Isso eu digo na parte da guarda. Oficiais e comandantes costumam ter espadas motosserras, espada de energia, ou um punho de energia se ele quer dar uma porrada no inimigo, mas de um jeito ou de outro, isso é uma tradição. E aqui na Terra também, nós já tivemos isso. As alabardas e armas de mano a mano costumavam ser utilizadas por oficiais, mesmo depois que elas ficaram obsoletas, simplesmente para representar que aquele ali era um oficial, era um cargo de honra, ele recebia isso aí junto com a promoção, e aquilo ali era um símbolo de status, assim como o uniforme, as condecorações e as medalhas. E isso se manteve com a humanidade mesmo no futuro. Outro fator importante é que tu não vai conseguir lutar à distância sempre. Eventualmente, tu vai estar muito perto do teu inimigo para as tuas armas de longa distância terem o efeito desejado. Escutou tal, entendeu? Seu jogador de tal. Como assim? Vamos dizer,
numa condição de invasão de uma fortaleza ou de um bunker, onde sala por sala tem que ser conquistada. Tu vai jogar uma granada primeiro e entrar atirando para toda direção? Tudo bem, tu pode fazer isso, mas digamos que o inimigo simplesmente esteja protegido atrás de uma mesa ou uma barricada e ele pula em cima de ti com uma espada de energia. Se tu só tem uma arma longa e que não é própria para lutar dentro de locais fechados, por exemplo, vamos falar dos Tau, as armas dos Tau costumam ser longas e extremamente, não é pesada, mas é difícil de usar ela em um espaço confinado, porque é como se fosse um rifle longo. Então, como ele vai usar essa arma para enfrentar alguém que tá batendo nele na cara? Não dá, ele vai poder empurrar a pessoa para trás com isso aí. Ele vai tentar usar ela como um batente, vai quebrar a arma no meio, porque ela é meio frágil. Então não dá pra ele usar isso aí como uma arma de mano a mano. Mas já um soldado de Krieg, alguém que representa, tá sempre com a baioneta equipada. E caso o inimigo venha contra ele, ele vai enfincar a baioneta no pescoço do inimigo e depois puxar o gatilho. Depois enfincar a baioneta no coração do inimigo, puxar o gatilho de novo. Depois ele vai matar o próximo inimigo, ou morrer, no processo que ele levou um tiro ou um dano que matou ele, mas mesmo assim ele matou o inimigo junto, para fazer o sacrifício dele valer a pena. Lembre-se disso, Krieg Forever. E um orc, por exemplo, quando tu vai enfrentar os orcs com a tua arma Las, o orc tá vindo correndo na tua direção e a criatura verde é um seguidor de Mork e ele foi extremamente cunning e ele pegou a maior tecnologia que um orc conseguiria ter, um bloco de ferro, e enfiou no peito e tá vindo correndo na tua direção. Tu atirar na perna do orc, tu vai fazer ele ficar mais nervoso. Tu atirar no braço do orc, tu vai fazer ele ficar extremamente mais nervoso. Tu pode tentar mirar na cabeça da criatura e torcer que tu acerte o cérebro dele. Então tu tem que mirar num alvo que é do tamanho de uma ervilha. Boa sorte. E se tu tentar atirar no peito, aquele bloco de metal vai derreter com o teu tiro de Las? Vai. Só que ele é tão grosso, mas tão grosso, que vai levar teu pente inteiro para poder penetrar aquilo ali. Então tu bota no modo automático e o orc continua correndo e ele não para. E ele vai vir com um Big Choppa na tua direção. E o que tu faz quando ele chega praticamente a queima-roupa? Se tu não tem uma baioneta ou alguma coisa pra lutar, tu vai ter que bater com a tua arma Las. Cara, se o tiro da arma não matou o orc, tentar dar uma coronhada com uma arma de 5 kg numa criatura de meia tonelada, não vai dar certo, simplesmente não vai dar certo. Então nesses casos, ter qualquer arma no mano a mano é muito mais efetivo do que não ter nada. Por isso, todas as facções do 40.000 reconhecem que ter uma arma de mano a mano em alguma situação eventual vai ser útil. Tudo bem, entendi, mas por que algumas unidades só utilizam armas de mano a mano? Qual é o sentido disso? Digamos, as Screaming Banshees do Zeldar, elas têm uma habilidade, um grito que atordoa o inimigo e deixa o inimigo completamente desorientado. É tipo uma granada de flashbang, só que ela faz isso naturalmente com seu grito e a voz estridente de elfo, que deve ser horrível escutar, e deixa a cabeça da pessoa atordoada, deixa meio cego ali por alguns segundos, surdo e cego. Tu não tem como enfrentar alguém desse jeito. E o Zeldar, com a sua incrível agilidade, conseguem dançar no campo de batalha numa velocidade incrível. Eles se aproximam e tiram a distância. Então quando ela dá aquele grito e tu não consegue enxergar nada, ela vai usar as armas de mano a mano para cortar o teu pescoço, teu braço, tuas costas. Eles vão pular por cima dos soldados, cortando eles em mil. E elas são extremamente eficientes. Nós temos os Striking Scorpions, que também utilizam a sua velocidade e agilidade e uma armadura especial
extremamente leve, então eles são rápidos e eles têm essa capacidade. Imagina treinar 200, 300 anos em combate mano a mano e só fazer isso da vida, que são os Eldar, porque desocupado. Então você da guarda que tem seu treinamento de 6 meses, não vai ser legal tu enfrentar alguém com essa experiência em combate, com essa agilidade e com tecnologias alienígenas heréticas que fazem com que eles apareçam, como eu vou te explicar. Tu olha para um Eldar, ele não tá ali, ele tá em outro lugar. Aquilo ali é uma projeção. Eles conseguem usar projetores para fazer uma imagem falsa deles. Então o Eldar tá um pouquinho mais para direita, um pouquinho mais para esquerda. Então tu atira no Eldar e o teu tiro errou, mas tu atirou bem no meio dele. Que houve? O que aconteceu? Tu atira de novo. Tu tem certeza que tu tá acertando, mas todos os tiros passam como se não fosse nada. No jogo de mesa, a gente chama isso aí de glancing hit. Seria tipo um tiro de raspão, porque os Eldar conseguem desviar das balas. Muito mais difícil para eles desviar de uma espada motosserra de 2 metros, cortando uma elipse. Então, se você já teve ou pensou em ter o sonho de cortar um Eldar no meio com uma espada motosserra, muito bem, parabéns, você está no lugar certo na Guarda Imperial. Mas, cara, se tu tentar atirar, até os Astarte com sua habilidade e capacidade adaptativa não conseguem acertar os Eldares quando eles estão se mexendo ali naquele jeito deles esquisito. Então é muito, muito difícil, cara. Se um Astarte não consegue, um ser humano tipo, vai ter que torcer, rezar pelo Deus Imperador e atirar pra tudo quanto é lado, e torcer que um dos tiros acerte a criatura. Não só isso, nós também temos que falar sobre armaduras. Como assim? Normalmente, cara, existe uma corrida armada entre a defesa e o ataque. Sempre que alguém inventa uma nova capacidade de destruição, alguém inventa um jeito de tentar evitar essa destruição. Um exemplo, por exemplo, agora na guerra ali na Ucrânia, nós vemos os tanques tartaruga. Os drones são tão efetivos em destruir tanques que eles fizeram um ariete, eles simplesmente colocaram como se fosse uma casa ao redor do tanque. E esses tanques tartarugas puxam a linha. E eles não são afetados por causa de drones, porque os drones vão bater naquela armadura e não vão conseguir detonar na armadura do tanque, não causando penetração. Então toda vez que tem uma tecnologia nova num campo de batalha, vai haver uma tecnologia para tentar impedir isso aí de funcionar. E no 40.000, a armadura e a defesa está muito acima da ofensiva. Não pode ser, mas os Necrons não têm armas que tipo destrói a matéria orgânica e deixa o negócio como se fosse pó. Sim, mas tu não vai enfrentar um Necron todo dia. É uma coisa rara de tu enfrentar, não é uma coisa normal. E outra coisa, a armadura em geral consegue bloquear as armas simples, armas autoguns, as armas de fogo que a gente tem hoje no tempo moderno, não conseguem penetrar uma armadura de energia ou a blindagem de um tanque super pesado. Mesmo armas pesadas como heavy bolters, autocannons, às vezes têm dificuldade de penetrar as armaduras que tem no 40.000, e mesmo que tu consiga penetrar uma armadura, às vezes tu não mata o desgraçado que tá embaixo, porque a criatura ou é um Astarte, que é um humano super forte, ou é uma criatura possuída por um demônio do caos. Em geral, não é uma coisa normal para matar, é meio difícil tu enfrentar essas coisas. Então, por que a arma de mano a mano seria melhor nisso aí? Em si, as armaduras foram desenvolvidas principalmente pensando em armas de longa distância. Quase todas são feitas para absorver e refletir impactos rápidos, tipo um tiro, por exemplo. Mas elas não têm a mesma habilidade de resistir
a armas que causam um impacto com custo direto, ou seja, tipo, tenta afetar o que está embaixo sem quebrar a armadura, ou simplesmente aplicam uma pressão contínua, ou armas de energia, tipo espadas de energia, que simplesmente dividem as moléculas e conseguem penetrar a armadura. E fora, digamos, um Astarte aqui nessa imagem contra um orc. Um chuta de um orc, uma arma simples de pólvora, não vai penetrar a armadura do Astarte, mesmo que a chuta seja muito grande, mas um chopa com o peso de um orc, com a força da porrada dele, ele pode cortar o braço do Astarte, ele pode atingir pontos fracos na armadura, tipo as juntas ou a cabeça. Então, o orc tem muito mais probabilidade de matar um Astarte no mano a mano do que a distância. E o Astarte vai precisar se defender dessa ameaça. Como eu disse, os Necrons não é uma coisa comum tu lutar todo dia, mas os orcs, cara, não tem um sistema na galáxia que não tem esses bichos. Então tu vai precisar de algum jeito de lidar com isso aí, e tem jeito melhor do que simplesmente ter uma arma de próxima distância que quando o orc eventualmente chegar em ti, tu vai poder matar ele de forma rápida e precisa, enquanto a criatura desleixada não vai conseguir desferir o golpe contra você. Por isso, os Astarte costumam sempre utilizar alguma arma secundária de mano a mano, e sempre tem oficiais com espadas de energia e coisas assim, porque é todo dia deles isso aí, e se tu não tiver uma capacidade de lutar no mano a mano, tu vai estar em imensa desvantagem contra as facções de Horda. E aí, vem outra coisa também que é preciso falar. Muitas facções do 40.000 gostam de simplesmente jogar tantos inimigos contra o oponente, que ele simplesmente fica sem munição. Cultistas do caos, tiranídeos, orcs, simplesmente tem mais deles do que tu tem munição para matar. Dá um exemplo aqui. Um planeta virou caótico, um planeta caiu para a corrupção do caos. Digamos que o planeta tem 2 bilhões de pessoas. Desses 2 bilhões de pessoas, tu não vai ter 1% deles que faz parte da guarda ou da força armada do planeta. Então, os soldados, digamos que não, os soldados são fiéis do imperador aqui, não se corromperam, vão estar num planeta lutando contra malditos 2 bilhões de pessoas enlouquecidas por um frenesi assassino caótico que vão estar vindo na direção deles para matar todo mundo. Isso antes dos próprios demônios começar a aparecer e dos Astarte caótico, criaturas que governam eles. Cara, que coisa horrível que seria isso aí. Então, tipo, tu simplesmente precisa ter uma forma de, quando tua munição acabar, tu dá um jeito no teu inimigo. E nesse momento, se tu tiver uma arma no mano a mano, tu vai estar bem contente com ela. Imagina só, tu enfrentar hordas demoníacas sem a tua confiável baioneta benzida pelo imperador. No caso, não o imperador, né? Mas alguém da eclesiarca ele benzeu pra ti, disse que vai te proteger. Com certeza é a mesma eficiência. Além disso, mesmo os alienígenas, essas criaturas aberrantes e mutantes, também utilizam armas no mano a mano nas suas táticas, tanto pela questão de, vamos supor, os Necrons, na época que eles eram Necrontiers, eles utilizavam armas de mano a mano até por uma questão histórica deles, e tipo de representação da nobreza e dos líderes. E como as armas do 40.000, apesar de parecerem armas convencionais, elas têm uma tecnologia embutida nelas muito, muito avançada. Um exemplo é as Phase Swords, as espadas de fase que algumas assassinas utilizam. Elas são uma tecnologia que o ser humano roubou dos Necrons. Roubou não, né? Tipo, tecnologia Archaeotech que é pública, né? Tipo, todo mundo tem acesso. Se tu matar um Necron, roubar a arma dele e pesquisar, então é praticamente conhecimento público.
E os mecânicos conseguiram, no caso, os altos rank do Ofício Assassinorum, um pessoal com bastante influência, conseguiu usar essa, no caso, energia dos Catan, as criaturas semideuses que os Necrons escravizaram, e eles utilizaram essa energia para converter em uma lâmina capaz de atravessar qualquer material, extremamente eficiente para assassinas e para os soldados dos Necrons. As lâminas dos Necrons conseguem cortar um tanque no meio, cara, é absurdo. E os Eldar também não perdem muito em tecnologia de armas extremamente leves e que complementam os seus movimentos do corpo. E os Orcs, no outro aspecto dessa fineza e armas super poderosas no mano a mano, eles utilizam o peso e é tipo a total obscenidade do tamanho das armas deles para esmagar os ossos e destruir o inimigo em pedaços. E o Orc, ele é fisicamente feito para isso. Ele tipo tem o peso e a força corporal para simplesmente arremessar um pedaço de ferro na tua cara, o que vai te matar do mesmo jeito que uma arma precisa de um Eldar direto no teu coração. De um jeito ou de outro tá ferrado, mas saiba que até os aliens não perderam a tecnologia de habilidade do mano a mano. E quanto à questão também de honra e de tradição, isso vai sempre se manter, porque tu tá numa batalha, tu vai querer colher um troféu aqui e ali, tu vai atirar pra colher o troféu? Não vai, tu precisa ter uma faca, uma espada ou alguma coisa. E existem algumas armas especiais, digamos, as adeptas sororitas, elas adoram usar uma espada motosserra de 2 mãos, e essas espadas gigantescas são chamadas Eviscerator. O Eviscerator Tabajara 40 mil, sim, exatamente. Essa espada motosserra gigantesca é horrível para usar, e elas usam por penitência, como se estivesse carregando uma cruz, entendeu? Para tipo ter o sacrifício também ser contado. E aí elas usam essas armas extremamente pesadas e difíceis de usar, apenas para mostrar que pode? Também. E também porque essas armas gigantescas são ainda mais efetivas em cortar e atravessar o inimigo. E lembrando que, digamos, a espada motosserra, como ela consegue cortar uma armadura, um pouco é o peso da arma e a força do usuário, mais outra é que as pontas da motosserra são feitas do material mais duro que o ser humano já conseguiu fazer, que é o adamantium. Então isso vai cortando ali, cortando a armadura do inimigo, até chegar na parte do músculo e do sangue e arrebentar o negócio no meio, vai cortando. É massa, simplesmente é legal. E mesmo as armaduras mais resistentes do 40 mil eventualmente vão ceder se tu aplicar uma pressão contínua aí, desgastando até chegar no que está embaixo. Com isso, as armas de mano a mano também têm uma penetração de armadura considerável quando tu coloca tecnologia para funcionar para elas. Nem preciso dizer, as armas de energia, tipo as Power Swords e os Power Fists. Power Fist é, é literalmente uma luva de metal que cria meio que um pequeno campo gravitacional e energético na frente dele. E que quando tu bate, não é só a força da tua porrada, é meio que tu tá tirando as moléculas em uma superfície ali ao redor da tua mão, fazendo um buraco no que tu atinge. Muito útil para tipo abrir uma parte de um tanque e matar todo mundo que tá dentro com uma granada, ou simplesmente o impacto daquilo ali vai deformar o metal e destroçar e tipo ferir toda a equipe que tá dentro do tanque. Apesar dessa arma consumir uma energia absurda e tu precisar estar usando um tipo de fonte de energia nas costas, geralmente tu precisa de uma armadura de energia para poder levar isso aí, porque elas são, sim, ineficazes em energia. Não sei se tu percebe que essas coisas bebem uma energia absurda, por isso tu precisa ter uma fonte de energia grande. Geralmente os Astarte utilizam aquelas mochilas nas costas, que é um power pack, é um carregador de energia gigante, para poder usar as armas e a armadura tranquilamente. Com isso,
tu consegue usar elas bem mais tempo, e mesmo que ela pare de ter energia, ela continua sendo uma espada muito, muito afiada e resistente. Então, de um jeito ou de outro, ainda vai fazer o seu trabalho. E é claro, você tem que lembrar que o fator legal foi o que começou e ele continuou aumentando. Nós temos vários regimentos que são conhecidos, digamos a Death Korps of Krieg pela habilidade de usar a pá tática de combate. A pá tática de combate é uma ferramenta indispensável. E alguns personagens são conhecidos pelo tipo de arma que eles usam, como por exemplo o Conrado Curse, as garras de energia dele são famigeradas. Então o Vulcan e o seu Thunderhammer, o grande martelão, cara, que arma massa. Aliás, a Inquisição adaptou essas armas de energia antigamente feitas só pelos super soldados. Até um ouvinte aqui do canal falou que a favorita dele é o martelão. É isso aí, cara. O martelo, então vou contar mais sobre o martelo. O martelo originalmente só conseguia ser usado pelos Astarte, mas aí a Inquisição e alguns nobres acharam essa arma fenomenal e eles transformaram e conseguiram um padrão mais portátil do martelo de energia, e eles chamam esses martelos de Thunderhammer. Thunderhammer porque na hora que ele bate, ele faz o barulho BUM, como se fosse um trovão. Então tu imagina a força do campo de energia que é soltado na frente dessa arma. É absurdo. As garras de energia, cada uma das lâminas tem um pequeno force field, um campo de energia concentrado que vai cortando e espalhando as moléculas. Então não adianta tu tá usando armadura, porque simplesmente vai atravessar. E existe no 40.000 horrores incríveis, como por exemplo os tiranídeos. E os tiranídeos desenvolveram de uma forma natural, né? Esquisito dizer isso. Habilidades terríveis, incluindo uma carapaça e uma capacidade de absorver energia cinética. Como assim? Eles possuem um exoesqueleto muito resistente, então muitas vezes o tiro tira um pedaço desse exoesqueleto e ele é poroso, ele não é só uma coisa dura, tu não consegue só destruir ele inteiro, ele racha um pedaço, mas ele continua ali. Um tiro de canhão, as moléculas vão se adaptando e vai passando o impacto para uma camada grande. Tu consegue rachar o exoesqueleto, mas tu não atingiu nada vital. Agora, com uma arma de mano a mano, esse exoesqueleto deles consegue ser facilmente penetrado, ainda mais se a arma for de energia. E dentro do exoesqueleto, eles possuem meio que uma camada redundante muscular que protege e absorve do impacto. Então, digamos que tu explode uma granada perto de um tiranídeo grande, a armadura deles vai absorver o impacto como se fosse nada. Uma criatura pequena, tipo um Ormogon, um Termagon, vai morrer de qualquer jeito. Mas aqui a gente tá falando das criaturas grandes, então tu vai precisar de algo de mais impacto do que uma lasgun ou de uma granada de fragmentação. E aí entra armas de mano a mano, até porque a criatura vai vir correndo na tua direção. Então como é que tu no meio do teu regimento vai atirar na criatura? Ele é muito ruim, tu pode acertar um amigo, um aliado que tá sendo devorado por ela. Então é mais fácil tu pegar uma lança de um Death Rider e enfiar direto na garganta. A lança vai explodir dentro da criatura e detonar a cabeça. Ia ser uma coisa linda, ia ser um negócio muito bom. O difícil é tu encostar nela e chegar vivo até lá, mostrando também o poder das garras e dos dentes dos tiranídeos, que são armas, novamente, de mano a mano. E falando em tiranídeos, simplesmente tem mais deles do que tu tem munição. Uma hora ou outra, aquela patática vai ser muito, mas muito útil. E é por isso, meus amigos, acho que você ficou agora mais a par do assunto, que armas de mano a mano no 40.000, com ou sem tecnologia avançada, ainda são usadas, extremamente eficazes, e a arma preferencial que todas as facções vão ter como uma arma secundária no bolso ou como uma arma primária
para causar medo e devastação nos seus inimigos. Então toda vez que tu for afiar tua baioneta, saiba que ela pode salvar a sua vida. Mas é isso que eu queria trazer hoje sobre as armas de mano a mano e a piada do mano a mano, que são os Tal. No caso, os Tal tem uma facção subservente, para não dizer escrava deles, que luta no mano a mano, que são os Groot. Então, tipo, eles tem uma facção separada deles que só serve como escudo de carne, mas os Tal em si no mano a mano, mesmo as armaduras dele, é meio que ridículo, cara, muito ridículo mesmo. É a zoeira do 40 mil, é que o Tal no mano a mano perde pra si mesmo, ele leva dano no ataque, porque eles são ridiculamente fracos no bater. Por isso que eles tentam compensar com armas grandes. Mas é isso, meus amigos. Tudo de bom e o Imperador protege.